Revisão de Direito Administrativo, Direito TJRJ, aula 1. E aí, meus amigos, beleza? Me chamo Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas para você, futuro integrante do Tribunal de Justiça do Belo Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Servidor público, estável, beleza, pagando só no débito, por ostentação. Muito bem, gente, hein? A proposta é a seguinte, ó. Nesta e nas próximas aulas, nós iremos o quê? Resolver várias questões porretas, várias questões alucinantes, várias questões sofisticadas da banca CESP, a nossa banca. Aliás, gente, o nome atual é Sebrasp, mas enfim, né? Antigamente CESP, hoje Sebrasp, mas não importa. O que importa é que queremos resolver várias questões bacanas, questões atuais sobre temas que constam em nosso conteúdo editalício dentro aí da ementa do direito administrativo. Legal, gente? Muito bem. O intuito na resolução destas questões não é nem acertá-las ou errá-las. Lógico que sempre que acertamos, ficamos mais animadinhos. Mas o desiderato, o intuito principal é, primeiro, revisar e fixar os pontos principais e, além de tudo, para que você possa ver a vida como ela é. Conte comigo, eu conto com você. O seu sucesso é o meu sucesso e eu não sou mãe de nada, mas tenho certeza que você ingressará na administração pública pela porta da frente e será só o começo de muitas coisas boas. Muito bem, eu sou advogado, milito na área do direito público há mais de 15 anos, tempo passa, especialmente defendendo candidatos que são eliminados de forma arbitrária pela administração pública, e também há mais de 15 anos eu leciono direito administrativo, ética profissional e legislação esparsa. Para você que se prepara para um concurso público, para os coleguinhas que se preparam para o exame de ordem e também lá atuo na graduação. Tudo bem, gente? É isso aí. Vamos lá, então. É uma tradição em minhas aulas, uma tradição que antes aqui do início das aulas nós iremos ler uma mensagem do dia, um momento namastê, gratitude, para que possamos ao menos refletir, né? E para que possamos aí pelo menos tentar vibrar na positividade. Hoje a frase do dia é essa aqui, gente, ó. Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria, é ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Tudo bem, gente? É isso aí, né? Enfim, diante do cenário que estamos aí passando, eu espero que sejamos pessoas melhores após esta crise. Tudo bem, gente? É isso aí, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Galera, nosso edital Direito Administrativo, de que eu falo? Os editais é meio que Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, edital CESP, então, é diferente. Então, edital aqui do CESP, Direito Administrativo TJ Rio de Janeiro, ele basicamente trata do quê? Dos pontos principais que você estuda para qualquer concurso público. Por exemplo, aqui, gente, ó. Ponto 1, Estado, Governo e Administração Pública, conceitos. Ponto 2, Direito Administrativo, conceitos, objeto e fontes. 3, Ato Administrativo. 4, Agentes Públicos. 5, Poderes da Administração. 6, o regime jurídico administrativo, né, os princípios lá que regem a administração pública. 7, Responsabilidade Civil do Estado. 8, Serviços Públicos. 9, organização da administração, órgãos, entidades e tal. 10, controle da administração. Aliás, 10, controle da administração, incluindo a LIA, Lei de Responsabilidade Administrativa, aliás, Lei de Improbidade Administrativa. E por fim aqui, gente, ó, Lei 9784, que é a lei do PAF, Processo ADM Federal. E 12, licitações e contratos. Galera, então vamos aqui então resolver questões e com isso daremos um passeio, um rolê nesse universo aí, tá, gente? Humanamente impossível rever tudo, mas os pontos principais, com certeza iremos dar um passeio. Vamos lá aqui. É isso aí. O primeiro ponto é o seguinte, ó. Não se esqueçam do quê? Que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno, que tem por objeto o quê? Estudar a administração pública. Conceito básico, direito administrativo, ramo do direito público interno, que tem por intuito, tem por objeto o estudo da administração pública. Não se esqueçam do quê, gente? A administração pública, o conceito de administração pública depende do critério que você adota. Vamos aqui relembrar alguns critérios que são utilizados pela doutrina para conceituar a administração pública. Gente, você como candidato a cargos públicos, é fundamental que você memorize não só conceitos sofisticados, mas também conceitos simples. Por exemplo, então, candidato, me diga, você, pois não, excelência, pois não, Alteza,
Qual que é o conceito, qual que é a natureza do direito administrativo? Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? O que o direito administrativo é para o direito? Pois não, é um ramo do direito público interno, Majestade, que tem por objeto estudar a administração pública. Gostei. Lindo, cool. Agora a pergunta é, o que é administração pública? Excelência, o conceito de administração pública depende do critério que você adota. Então venham comigo aqui, ó. Administração pública, vamos relembrar aqui, gente, não custa, caneta, volta para cá, caneta, legal. Então, critérios, então temos aqui, ó, administração pública, que é o foco do direito administrativo. Quais são os critérios que existem para conceituar a administração pública? Critérios. Vamos lá então, quais são os critérios? Gente, temos aqui o critério objetivo de administração pública, legal. Relembrando, tá, gente? Rapidinho aqui, ó. Serão aulas mais dinâmicas, mas não menos proveitosas, eu espero. Vamos lá, critério objetivo. Critério subjetivo, legal. Temos um critério amplo de administração pública e também um critério estrito de administração pública. A gente não se esqueçam que as bancas elas têm uma tara sexual, né? Por expressões sinônimas. E o SEBRASP não é diferente. Critério objetivo, critério material, é a mesma coisa. Critério material ou critério funcional. Legal. Critério subjetivo, expressões sinônimas. Critério formal ou critério orgânico. Legal. Vamos lá, gente, ó. O que é administração pública num ponto de vista objetivo? São as suas atividades. O que faz a administração pública? Quais são as suas atividades? Legal. O que é administração pública num ponto de vista subjetivo? É a sua estrutura. Então, a administração pública no ponto de vista objetivo são as suas atividades. Legal. E a administração pública, no ponto de vista subjetivo, é a sua estrutura. Relembrando, gente, quais são aquelas 4 atividades típicas da administração que integram no seu conceito objetivo? Serviço público, mas o quê? Fomento. Fomento é ajuda, incentivo. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Serviço público, fomento, intervenção no domínio econômico, a famosa intervenção administrativa. O que é intervenção administrativa? É o Estado metendo o bedelho na economia em prol do interesse público. Por exemplo, diminuindo a alíquota de impostos incidentes em produtos essenciais para torná-los mais baratos e estimular o consumo. Isso é a administração pública e a intervenção administrativa. E a 4ª atividade típica da administração pública, gente, é o poder de polícia administrativa, é o Estado mitigando direitos e garantias individuais em prol do interesse público. Por exemplo, gente, instituindo medidas de quarentena, isolamento, em decorrência aí do coronavírus. Isso é puro poder de polícia administrativa, mitigando o meu direito de ir e vir em prol da saúde pública, em prol da incolumidade física da sociedade. Tá, gente? Então, a administração pública, no ponto de vista objetivo, material ou funcional, são as suas atividades. Serviço público, fomento, intervenção na economia, mesma coisa que intervenção administrativa, e o poder de polícia administrativa. E não se esqueçam do quê, coleguinhas? Não se esqueçam do quê? Dos 3 poderes do Estado, qual deles é o expert em administração? O poder executivo nasceu para administrar. Só que vocês sabem que os demais poderes, eles também até administram de forma atípica, como atividade meio. Por exemplo, ó, você será um futuro membro, aliás, você será um futuro integrante da administração pública do Poder Judiciário. A administração pública do Poder Judiciário é atividade atípica, atividade meio, porque atividade fim, atividade típica é atividade jurisdicional, né? Resolver litígios, isso quem faz é o membro do Poder Judiciário, magistrado. O legislativo, atividade fim típica, legislar, que fica a cargo do membro do legislativo parlamentar. Agora, por exemplo, um técnico da administração pública do Senado, ele atua na administração pública, que para o Senado é uma atividade atípica, atividade meio. Questão de prova hipotética. O direito administrativo pátrio nacional se limita a estudar a administração pública do Poder Executivo, enquanto a atividade fim
Errado. O nosso direito ADM estuda a administração pública dos três poderes, tá? Legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, gente, ó, o que é administração pública num ponto de vista subjetivo, formal ou orgânico? Aqui, colegas, o que a banca se refere aqui? Ela se refere à estrutura do Poder Executivo. Como que o Poder Executivo ele é estruturado? Estruturado? Ele é estruturado através de agentes públicos, órgãos públicos e entidades públicas. Agente público, todo aquele que exerce uma função pública. Órgão público, centros de competência que são criados por lei para especializarem a administração pública. Ministérios, secretarias. E entidades públicas são o quê? São pessoas jurídicas que têm autonomia e integram lá a administração pública indireta. Autarquias, por exemplo, o IBAMA, fundações públicas, por exemplo, o IBGE, empresas públicas, por exemplo, Correios e sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. Como que a banca poderia perguntar, professor, sobre isso? Por exemplo, ó, o serviço postal, colega, integra o conceito objetivo ou subjetivo de administração? Conceito objetivo. Serviço postal é um serviço público, uma atividade típica da administração, é um serviço público, uma atividade, conceito objetivo. O carteiro, conceito ob ou sub? O carteiro é um agente público, é um empregado público, ele integra a estrutura administrativa, conceito sub. E os Correios? Conceito sub. Correios é uma empresa pública, é uma entidade pública, integra a estrutura, conceito subjetivo. Fácil demais. Analista ambiental do IBAMA é um agente público, conceito subjetivo. Legal. A fiscalização do meio ambiente. Opa, é uma atividade, é poder de polícia administrativa, conceito objetivo. E o próprio IBAMA, autarquia, conceito subjetivo. A segurança pública, conceito ob ou sub? Segurança pública é uma atividade, é um serviço público, conceito objetivo. O agente operacional da PF é um agente público, conceito subjetivo. E o próprio Departamento de Polícia Federal, que é um órgão da União. Opa, órgão da União, estrutura administrativa, conceito sub. É muito fácil. O que é administração pública no sentido amplo? Aqui serão englobadas duas atividades. Atividade política, ou seja, planejar política pública, e atividade jurídica não contenciosa, mesma coisa que atividade técnica, atividade administrativa propriamente dita, que é a execução de política pública. Repita, teacher. Pois não, vamos lá. A administração pública no sentido amplo, coleguinhas, isso aqui engloba duas atividades. Qual que é a primeira? Atividade política, mesma coisa que atividade governamental, é planejar política pública. Legal, por exemplo, o chefe do Poder Executivo elaborando projeto de lei denominado PPA, Plano Plurianual, estabelecendo metas para o próximo quadriênio. É uma atividade eminentemente política governamental. Só que o sentido amplo também tem atividade executiva, administrativa propriamente dita, atividade técnica, mesma coisa que atividade jurídica não contenciosa, que é a execução de política pública. Por exemplo, realização de concurso para a seleção de pessoal, isso é executar política pública. No sentido estrito, o que é administração pública? Só engloba uma atividade, atividade executiva, atividade jurídica não contenciosa, que é a execução de política pública. Professor, e se a banca não especificar, eu adoto conceito amplo ou estrito de administração? Adote conceito estrito, porque a verdadeira administração pública raiz, e não Nutella, é aquela que executa a política pública. Tanto que o nome do poder que normalmente administra é o poder executivo, o verdadeiro executor, o verdadeiro técnico executando políticas públicas. Legal? Atividade política, normalmente quem a estuda, aquele sub-ramo do direito que é o direito constitucional. Beleza? Vamos lá. Gente, tem outro ponto importante é o seguinte, ó. Vamos lá. O que é o regime jurídico administrativo? Antes aqui de responder as questões. Regime jurídico administrativo. Gente, regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que são aplicáveis à administração pública. Gente, o que é o regime jurídico administrativo? Conjunto de regras e princípios que se aplicam à administração pública. Gente, tem princípios são aqueles mandamentos, regras são aquelas normas que o Estado impõe. Por exemplo, aqui, ó, as leis são regras.
qualquer lei no sentido amplo que se aplique à administração pública é uma regra que integra o regime jurídico administrativo. E os princípios, aqueles mandamentos que regem a administração pública, eles também integram o regime jurídico administrativo. Os mandamentos. Cuidado, hein? Esses princípios podem ser o quê? Princípios constitucionais explícitos. Explícitos por quê na Constituição? Porque são previstos lá no artigo 37, caput, no artigo 37, cabeça da Constituição Federal. E você conhece bem, né, gente? Aquela regrinha do LIMP, né? O macete mais antigo do Brasil, né? A celebridade aqui dos macetes. A expressão LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, são princípios que integram aqui, aliás, que são princípios constitucionais explícitos do direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos são aqueles que são residuais. Galera, implícito são residuais, é o que sobra. Se não for explícito, é o que? Implícito. São residuais. Aqui temos vários, né, gente? Proporcionalidade, mais o que, gente? Razoabilidade, segurança jurídica. Achou um toque importante, ó? Vale a pena vocês compararem, né? Traçarem um comparativo entre o artigo 2º dessa lei aqui, ó, que consta em seu edital, tá? Da Lei 9784 de 99, com o artigo 37, cabeça da Constituição. Por quê, gente? Alguns princípios do direito administrativo são explícitos na lei e na Constituição. Outros são explícitos na lei e na Constituição implícitos. Outros explícitos na Constituição e na lei implícitos. E outros implícitos tanto na lei quanto na Constituição. Tá, gente? Não se esqueçam do que, gente? Entre regras, há hierarquia. Você sabe disso, que entre regras, há hierarquia. Então a Constituição vale mais que uma lei propriamente dita. Uma lei propriamente dita vale mais que um ato administrativo. Legal. Aqui, entre princípios, não há hierarquia. Então cai em prova assim, ó. O princípio da legalidade é o mais importante, e os demais a ele se subordinam. Mentira, não há hierarquia entre princípios. Regra revoga regra. Por exemplo, lei revoga lei. Ok? Agora, princípio não revoga princípio. A convivência é harmônica. Então, entre regras, há hierarquia e a revogação de regra por regra. Entre princípios não há hierarquia e princípio não revoga princípio. Então, qual que é a proposta agora? Vamos aqui resolver algumas questõezinhas sobre o tema proposto. Beleza? Muito bem. Vamos lá, então. Cadê você? Foi. Os princípios básicos da administração pública não se limitam à esfera institucional do Poder Executivo, ou seja, tais princípios podem ser aplicados no desempenho de funções administrativas pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo. E aí, gente, pergunta, tais princípios, será que eles se limitam à administração pública do Poder Executivo? Não, esses princípios também se aplicam à administração pública dos demais poderes. Questão corretíssima. Professor, eu acho que tá errado, hein? Por que errado? Tá errado. Como tá errado? Não entendi. Tá errado porque, ó, esses princípios não é que eles podem ser aplicados à administração pública e aos demais poderes. Eles devem. Tudo bem, gente, só que a expressão pode não significa pode ou não, significa poder, dever, tá, gente? Então aqui, então, na verdade, a expressão pode significa deve, não é o tal do, não é a expressão, você poderia ou não aplicar tais princípios à administração pública. No direito, em algumas hipóteses, a expressão pode significa pode, na verdade deve, é o famoso poder dever, tá, gente? Então aqui onde você lê pode, leia-se deve. Ah, mas eu perguntei pro professor de português e a expressão pode, né, significa sempre uma atuação discricionária, pode ou não. Eu também perguntei realmente, gente, pro português esse tal de poder dever não existe, tá? Mas pro direito, em algumas situações, o pode significa deve, enfim. E já que é uma questão de direito, sigamos aqui então o direito. Lararará. Vamos lá, gente. Próxima questãozinha. A próxima questão ela vai tratar daqueles conceitos de administração pública. Opa, vamos lá então. Tá aqui, ó. Próxima questãozinha foi.
Foi ou não foi? Foi, vamos lá. Aqui, gente, vamos sem encher linguiça, vem logo pra cá, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha. O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico, aspecto orgânico é sinônimo de conceito formal ou conceito subjetivo, né, estrutura. Designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo, questão duplamente errada por quê, gente? A função, a atividade, se refere ao conceito objetivo, material ou funcional. Conceito orgânico, formal ou subjetivo é estrutura. Outro erro, gente. Essa função administrativa não é exclusiva do Poder Executivo, não, tá? Os demais poderes também administram, mesmo que atipicamente questão incorreta. Mais uma. A administração pública, em seu sentido material, gente, mesma coisa que sentido objetivo ou funcional é atividade. Compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exerçam a função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, né, subjetivo ou orgânico, designa a natureza da atividade exercida por eles. Aliás, por esses entes. Gente, questão duplamente errada. Era só inverter, tá? Conceito material é atividade, material objetivo ou funcional. E o conceito, gente, o conceito formal, daí sim, se refere à estrutura, né? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Então, questão duplamente falsa porque ela foi lá invertida. Beleza? Prossigamos então. Vamos agora tratar do quê? Vamos tratar agora, gente, lá dos princípios propriamente ditos, tá? Muito bem, vamos lá. A possibilidade de realização de obras para passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada a fim de beneficiar determinado bairro expressa a concepção do regime jurídico administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra direitos individuais. Gente, tem questão corretíssima. Por quê, gente? Um dos princípios que dá base ao regime jurídico administrativo é o princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio é constitucional implícito e na lei do PAF, lá no artigo 2º, ele é explícito, tá, gente? Você sabe que sempre que há um choque entre o interesse público e o privado, o interesse público prepondera. Cuidado! É o interesse público primário e não o secundário. Interesse público primário é o do povo. Interesse público secundário é o do Estado. O que prepondera, pelo menos aqui no mundo edital, é o interesse público primário do povo. Queremos menos impostos, interesse público primário, é o que deve prevalecer. Queremos mais impostos, é o interesse público secundário, tá? Que, na verdade, ele, se em confronto com o interesse público primário, ele cede. Então, mais uma vez, sempre que há um choque entre o interesse público primário do povo e o interesse público secundário do Estado, qual que é o interesse que preponderará? O interesse público primário do povo. Muito bem. Pelo menos aqui no mundo edital, tá, gente? Vamos lá, mais uma. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. O primeiro, governo, se refere a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo a uma atividade eminentemente técnica. Questão correta, gente. Governo é, na verdade, a atuação que se traduz pela atuação de governo ou atuação política é planejar política pública. Gente, planejar política pública é atividade política, atividade governamental. E a atividade que executa a política pública é a atividade administrativa propriamente dita ou atividade técnica. Questão corretíssima. Mais uma. Essa aqui já foi. De acordo com o princípio da legalidade, é permitido ao agente público, quando no exercício de sua função, fazer tudo o que não seja expressamente proibido pela Constituição Federal. Questão errada. O que é legalidade para a administração pública? A administração pública tem a sua conduta pautada em lei. A administração pública só faz o que a lei manda. Cada passo que a administração pública dá, ela só dá ou não dá porque a lei autoriza. Esse conceito aqui, gente, ó, de fazer tudo o que a lei não proíbe, isso aqui consta lá do artigo 5º,
inciso 2º da Constituição Federal. Isso aqui é legalidade para o particular, né, gente? Legalidade para o particular é princípio da não contradição à lei. Tudo que a lei não proíbe, a lei permite. Legalidade para a administração pública, só o que a lei determina. Beleza? Legal. Vamos lá então, mais uma questãozinha. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essa aqui é boa. A declaração de sigilo dos atos administrativos sob a invocação do argumento da segurança nacional é privilégio indevido para a prática de um ato, pois o princípio da publicidade administrativa exige a transparência absoluta dos atos para possibilitar o seu controle de legalidade. Questão errada por quê? Um dos princípios constitucionais explícito da administração pública é o princípio da publicidade, que em sua primeira vertente garante a transparência na administração e em sua segunda vertente prevê que a publicidade, em algumas situações, é condição de eficácia do ato administrativo. Só que essa publicidade não é absoluta não, gente. Tem certas situações excepcionais em que a administração pode praticar um ato sigiloso, ou seja, acobertado sob o manto do sigilo. Por exemplo, para garantir a segurança nacional, a administração pública pode sim praticar um ato sigiloso, ou seja, questão incorreta porque ela preconiza, ela estabelece que esse princípio ele é absoluto. Tudo bem, gente? Paro por aqui então, ó. Beijo no coração, até a próxima questão, muita paz, valeu!